Okay, let's play e4. Stamatis Curculus Artides. No. d6? Are you kidding me? That's bullshit. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida do Title Tuesday jogada entre Magnus Carlsen e um grande mestre grego chamado Stamatis, na qual contra peão em E4 o Stamatis joga peão em D6, a defesa Pirc. E a reação imediata do Magnus é falar pra câmera enquanto ele tava fazendo live, né? O quê? D6? Você tá de sacanagem comigo? Isso aqui é uma besteira, uma idiotice, né? E o Magnus, na sequência, basicamente destrói o GM da Grécia, né? É muito interessante porque a Pirc é um sistema de defesa aqui de pretas que foi popularizado nos últimos tempos por quem? Pelo Magnus Carlsen. Eu acho que ele se sentiu um pouco ofendido pelo cara tá tentando jogar o sistema que o Magnus tá popularizando, voltou à moda contra ele próprio, então ele vai mostrar exatamente a maneira mais desconfortável de jogar contra isso. No segundo lance, ele joga peão em F4, que já é um lance muito ambicioso, super mega agressivo, e essa estrutura aqui a gente chama de variante austríaca, indo pra Pirc. A ideia é você evitar o E5, ou melhor, você vai fixar um peão do adversário na casa de E5, e você pega espaço na ala do rei e prepara manobras como dama em 1 e dama G3 mais tarde, né? Isso daqui foi jogado bastante pelo Bob Fischer. Bem, cavalo em F6, ameaçando o peão de E, cavalo C3 defendendo e peão em E5 por parte do oponente, e o Magnus joga cavalo na casa de F3. Você vê, ele não defende o peão, virou quase que um gambito do rei, né? E a ideia seria, se peão toma, você poderia tranquilamente recuperar o peão depois de peão em D4, e basicamente não existe nenhuma maneira confortável do adversário tentar manter o peão. Talvez com cavalo H5, uma coisa do gênero, mas o oponente não tá afim de entrar nessas linhas. Então o que ele faz? Cavalo em D7. Ele joga exatamente o sistema que o Magnus próprio popularizou. O Magnus joga bispo C4, vem bispo em E7 por parte das pretas, roque e roque. Então, basicamente, depois da abertura, as brancas possuem uma vantagem confortável de espaço na ala do rei e vão utilizar dessa vantagem de espaço confortável para tentar gerar um ataque com as manobras que a gente já discutiu, né? A ideia é você abrir a coluna F capturando aqui o peão de E, a ideia é você passar a dama para a casa de G3, a ideia é você jogar D3, bispo G5 e basicamente jogar um ataque de checkmate contra o rei negro. Vem peão em D3 por parte do Magnus, peão em C6 por parte dos Stamatis, com ideia de dama B6, esse tipo de coisa, bem como preparando uma expansão de ala da dama bem temático. O C6 ele é temático na Pirc para jogar B5 em algum momento. Por consequência, o Magnus toma, fixando ali a estrutura, cavalo toma, mas é claro, o Magnus quer abrir a coluna para a torre, então ele troca cavalos, e depois ele joga contra as ideias tradicionais da Pirc, que são jogar B5, jogar A5, tentar prender o bispo, tentar pegar espaço na ala da dama, gerar um contra-ataque contra esse ataque que as brancas estão armando aqui na ala do rei. Então aqui o Magnus joga peão em A4, preparando para, na verdade, evitando que as pretas possam jogar B5. E pretas jogam bispo em C5 cheque, em H1, e nessa posição é um tanto quanto difícil você se segurar desse contra-ataque. O problema de você movimentar o peão de F, o problema de você entrar nessas linhas, é claro, é que você expõe o seu rei. Então, bispo cheque, rei H1, pretas, na verdade, vão jogar para alguns truques, vão jogar para algumas armadilhazinhas, né? E o Magnus vai ter que defender um pouco. Aqui, as pretas jogam cavalo G4. E a reação do Magnus é maravilhosa. Ele vira pro cara e fala, tá jogando pra truque contra mim, que bobeira, por que você tá fazendo isso, cara? E basicamente o que as pretas estão querendo é jogar cavalo na casa de F2 cheque e ganhar a qualidade com torre por F2. A minha pergunta pra você que tá assistindo aí agora é: como o jogador de brancas deve reagir a essa ameaça? Qual é a maneira adequada de defender? Porque aqui existe apenas um lance para as brancas que salva a posição e não é o naturalíssimo dama em F3. Essa é a armadilha que as pretas... Dama em F3 é um lance super normal, mas é ruim, porque as pretas têm como sequência, né, a ideia de jogar dama H4. Então as pretas, na verdade, podem até inverter a ordem. Em vez de jogar o dama em H4, renovando a ameaça em F2 e ameaçando o mate, jogam primeiro cavalo por H2. E é um lance fantástico. E depois de rei por H2, dama em H4 cheque, e você já tá numa situação completamente perdida. Porque se você bloquear o cheque de dama,
Vem bispo toma dama, obviamente você não pode retornar, tá? E se você tá se perguntando, cavalo em H2, o que acontece se eu tomar em F7, né? Se eu jogar, sei lá, bispo F7 cheque, aproveitando que é cheque. Em H8 você ainda tá perdido, né? Segue estando perdido de brancas aqui. Por consequência, Magnus Carlsen, é claro, deu os truques instantaneamente e joga daminha 1. Defende a casa de F2 do duplo, defende a vinda da dama para a casa de H5, portanto, as ideias de cavalo por H2 não funcionam mais. Vem bispo em E6 por parte do oponente, propondo a troca de bispos, e o Magnus joga dama em G3. E basicamente ele está argumentando aqui que a estrutura de peões do jogador de pretas na verdade, vai ficar melhor do que a das brancas, né? Porque se bispo toma bispo, o Magnus vai ter que tomar com peão de D, vai ter que dobrar peões. Mas as táticas que acontecem aqui na posição vão favorecer as brancas, porque as brancas têm essa estrutura com o ataque na ala do rei. Brancas têm a dama mirando o rei do adversário, o cavalo tá mais ou menos numa situação frágil, porque se esse bispo sai daqui, dama por cavalo vai poder ser jogado em algum momento. E o cálculo que o Magnus estava fazendo era que o adversário jogaria bispo por C4, certo? O Magnus simplesmente tomaria de volta. Agora o oponente está numa situação muito difícil, porque ele tem que segurar o cavalo. Se o cavalo retorna para a casa de F6, primeiro que brancas podem só jogar dama por E5, né? Primeiro que só dá para jogar isso. Mas mais preciso e mais forte ainda é jogar bispo G5. Com uma ideia de bispo toma cavalo, né? E você não pode tomar de peão, porque tá travado. E o lance bispo E7, naturalíssimo que seja, perde o jogo para torre D1. E aí a cravada da dama ganha uma peça em F6. Você vai ter que tirar a dama daqui, bispo por cavalo e torre toma bispo. E a pressão ao longo da coluna G é fortíssima. Então a resposta ao bispo G5 teria que ser cavalo em H5 com o tempo na dama. Aí o Magro já estava na ideia de ganhar um peão, né? Dama por E5 e seguir o jogo, né? Se F6 dama por C5, segue a vida aqui com um peão a mais. Só que nessa posição, o que o Stamatis vai jogar é um lance que deixou o próprio Magnus incrédulo. Pretas têm acesso a um lance defensivo maravilhoso, que partida bem jogada por ambos os jogadores, e o Magnus fala, tá, esse eu simplesmente não vi, é muito bem jogado por parte do Stamatis. Ele joga rei H8, e esse lance aparentemente pendura um cavalo aqui, porque bispo toma e dama por cavalo, só que se você tomar o bispo, você tá completamente perdido de brancas. Porque a retomada abre a coluna F e você ainda não está totalmente desenvolvido, ainda não tem torres conectadas. Olha a importância das torres conectadas. Se bispo toma bispo, peão toma, você não pode tomar o cavalo. Se você tomar o cavalo, você leva mate. E mesmo que você troque torres primeiro, a dama ainda ameaça mate. E agora se você tirar o bispo, você tá levando o cavalo F2. Porque agora existem 3 ataques nessa casa. Olha que recurso defensivo maravilhoso o oponente do Magnus encontrou. Então, Magnus Carlsen diz, tudo bem, eu acho que eu teria que me contentar com ganhos menores. Ele joga o simples peão em H3, chutando o cavalo, e vamos mais ou menos para aquela linha onde bispo toma bispo é forçado, peão toma, o cavalo sai. Basicamente a linha que estávamos calculando antes. Bispo em G5, só que dessa vez, basicamente bispo em E7 não tem tanto problema, porque o rei não tá mais na casa de G8, não existem aquelas táticas. O problema do bispo E7 é que pendura o peão de E. É um pouco difícil para as pretas segurarem esse peão, e aí tá justificado o ataque do Magnus com F4, com F por E5, fixando o peão aqui que será perdido se as pretas não jogarem direitinho, e também com todo esse ataque na ala do rei. Mas as pretas vão dificultando a vida. Cavalo H5, basicamente se bispo toma dama, certo? Cavalo toma dama, cheque ganhando ainda a qualidade no final da linha. Então, dama em G4, certo? Dama por peão de E, dá pra jogar, mas é uma linha muito complicada, né? Dama toma peão de E, o medo era bispo D6 por parte das pretas, provavelmente, e aí provavelmente bispo por dama, e no final da linha as brancas estão marginalmente melhores, talvez, né? Tem ideias aqui, na verdade, de cavalo G3, teria que voltar bispo H4, pretas, se quiserem, podem te deixar com essa estrutura lendária aí dos peões triplicados, né? Então não tava muito bacana, muito claro. O Magnus resolveu não tomar o peão, joga a dama G4, tem F6, claro, evitando aí o bispo por dama. E nessa posição, o Magnus decide que é mais interessante do que ele tomar o cavalo e deixar o adversário tomar o bispo, ele jogar torre D1 e depois voltar o bispo. O torre D1 é muito lindo como lance intermediário. É muito bonito porque ele pode voltar o bispo sem desconectar as torres. Você vê
o quão importantes são as torres conectadas. Tinha táticas envolvendo isso agora há pouco, né? Então, torre D1 primeiro, a dama sai segurando o cavalo, o bispo retorna para C1, e o Magnus não é bobo. O que o Magnus está querendo fazer, né, é prender o cavalo no canto, ou forçar o cavalo a perder um peão, porque a única casa que ele vai poder sair é a casa de F4. Vem dama G6, e o que o adversário está afim de jogar é cavalo na casa de G3 cheque, se você não trocar as damas. Então, Magnus joga cavalo E2. E ele tá dizendo, vai em frente, toma a minha dama, eu vou tomar de volta com o peão e o seu cavalo tá preso aqui nessa casa. O cavalo E2, ele é maravilhoso, né? É um lance lindo, porque ele tira as duas casas para as quais o cavalo poderia tentar escapar e força aqui esse cavalo no canto a ser um problema tático gigantesco. Pretas jogam torre D8, o Magnus toma a dama e depois joga G4 e diz, e agora? Pra onde vai o seu cavalo? Não era você que queria colocar o cavalo no canto para atacar minha dama? E agora, o que você vai fazer com esse cavalo? O jogador de pretas, é claro, joga cavalo F4 e ele terá que perder um peão. Todo esse ataque acaba culminando aí na perda de um peão. Bispo toma cavalo, e aqui é muito importante você jogar torre toma torre nesse momento. Porque se você fizer como o Stamatis joga, você vai perder mais material. O Stamatis toma o bispo primeiro, que é muito problemático, porque depois de cavalo para F4, cavalo toma G6 está sendo ameaçado. E porque o lance é cheque, né? Você não tem tempo de gerar uma contra-ameaça. Se você tivesse trocado as torres primeiro, peão toma cavalo por G6 ainda está sendo ameaçado, mas dá tempo de jogar torre 8. Agora, da maneira que rolou na partida, peão toma, cavalo toma e torre toma, você pode jogar esse lance como intermediário, e depois você toma a torre, vem o torre 8 ameaçando, mas dá tempo de voltar. E Magnus Carlsen tem 2 peões a mais nesse final. Bispo D6, rei G2, rei F7, o cavalo sai, é claro, né? Bispo em E5, tocando ali o peão de B, mas ele monta toda a estrutura de peões em casas claras, transformando esse final naquele famosíssimo final do Bispo Fantasma. O oponente possui um bispo em casas escuras que não joga. Simplesmente é incapaz de ver qualquer coisa na posição do Magnus. Torre D8, cavalo F3 evitando a infiltração na segunda fila, bispo em F4 renovando aqui mais ou menos a ameaça, mas o Magnus não tem medo, obviamente, né? Não renova de fato a ameaça, porque a torre trocar pelo cavalo não é boa ideia. H4, assim que H5. Né? O Magnus novamente fixando tudo em casa clara. Rei E6, torre E2, torre D1, e o Magnus joga cavalo em H4, ele quer entrar na casa de F5 e quer pressionar os peões do oponente. O adversário vai para bispo E5, cavalo F5, ele tem que voltar o rei para defender, e C5 joga aqui o Magnus Carlsen, para apoiar a casa de D6 para o cavalo futuramente, né? E, na verdade, perdão, não é essa a ideia. A ideia é liberar a casa de C4 para o cavalo, porque ele quer jogar o cavalo na casa de C4 mesmo, né? Vem então, peão em G6 chutando o cavalo, cavalo E3, a ideia seria se peão toma, o peão de H vira um problema porque tá passado, a torre volta tocando o peão de E, e cavalo em C4 vem que era de fato a ideia do Magnus, ameaçando tomar o peão de A, depois tomar o peão de B, passar o peão de A e causar tudo quanto é tipo de problema, enquanto ainda defende. Bispo F4, para não deixar cavalo por bispo ser jogado, rei F3 com o tempo no bispo primeiro, bispo C7, defendendo ali o peão, torre D2 forçando a troca das torres, e aí é aquele finalzinho que a gente já comentou, cavalo bom contra o bispo fantasma, né? Basicamente, o Magnus faz aqui algumas manobras de cavalo para pressionar o peão de B, você nunca pode tomar o cavalo sem que esse peão se torne um problemão. B6 é meio com lance forçado, e depois de cavalo em E8 com tempo no bispo, e, é claro, o peão toma B6, a posição está completamente perdida para as pretas. Já é o terceiro peão, F7, cavalo vai, E7, cavalo A6, e aqui finalmente abandonou, porque B7 e B8 dama está vindo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.